palavra do Senhor diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por isso, ou por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Você já passou por momentos de desânimo na vida? Vontade de desistir de tudo? Quem aqui já passou por esse momento? Levanta a mão. Momento que dá vontade de abrir mão de tudo. Abrir mão do casamento, abrir mão da profissão, abrir mão da vida financeira, abrir mão dos sonhos. Eu já falei aqui que durante a nossa caminhada, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos anos de vida que Deus nos dá, a gente sempre vai encontrar pessoas que elas serão instrumentos na mão de Deus para nos ajudar, para nos motivar, para nos dar ânimo, para nos levantar quando caímos, mas também sempre vamos encontrar sambalates, instrumentos na mão de Satanás para nos desiludir, para nos desanimar, para nos fazer perder a esperança, para que a gente desista do nosso sonho, do nosso ministério, da nossa carreira, daquilo que Deus plantou no nosso coração, daquilo que você sonhou durante toda a sua vida. Alguns dias atrás a gente passou aqui na nossa região por um período de seca muito grande. E andando ali pelas lavouras de milho, safrinha, a gente viu o quanto as plantas elas estavam sedentas por água. A gente via o quanto as plantas estavam definhando, estavam morrendo. Eu achei interessante que eu tinha um pé de pimenta, eu tenho um pé de pimenta em casa, e esse pé de pimenta, por mais que eu jogasse água nele todo dia, ele foi murchando, e ele foi morrendo. Por fim eu olhei para ele e pensei assim: não vai ter mais jeito, morreu. Esse aí não tem jeito mais, não recupera mais. E passei a andar por essas lavouras, pelo menos umas 3 vezes, daqui até Goiás. Eu fui entrando de lavoura em lavoura, orando, pedindo: Deus, misericórdia, manda chuva sobre a nossa terra, manda chuva sobre as lavouras, manda chuva sobre o meu pé de pimenta. E aí logo em seguida Deus mandou aquela chuva maravilhosa que trouxe esse frio gostoso para nós. E aí quando você vai hoje na lavoura, você vê que o milho, né, Andrezão? O milho está agradecido, o milho renovou, o milho recobrou a sua força, o milho recobrou a sua esperança. E para minha surpresa, o meu pé de pimenta também. Quando veio a chuva, aquela água que não era minha, mas aquela água que era de Deus, aquela água mandada por Deus no tempo de Deus, aquele pé de pimenta que estava praticamente morto, que eu havia dado por morto, ele renasceu. Ele jogou aquelas folhas secas fora e ele trouxe folhas novas, e ele então começou a desenvolver, e hoje você olha para ele, ele está cheio de folhas crescendo, cheio de esperança. A nossa vida também é assim. Tem momentos na nossa vida que parece que a sequidão de estio, como diz Davi, vem sobre nós. E aí a gente começa a passar por momentos de desesperança, por momentos em que a única esperança que temos é a do fracasso. A única esperança que temos é aquela da derrota que veio, que se instalou, e nós não conseguimos mais olhar a possibilidade de algo mudar, de algo melhorar. O apóstolo Paulo passou por isso durante muitos anos na sua vida. Eu quero dizer para você, se você está passando por um momento de desânimo, não desista. Não jogue a toalha, não se entregue, porque se você confiar em Deus, vai valer a pena. Se você confiar em Deus, por mais que as pessoas já afirmem
ou já te dê como morto, você vai renovar as suas folhas. A Bíblia diz, como árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo você vai frutificar. No devido tempo você vai florescer. No devido tempo você vai vencer. Apóstolo Paulo, ele fala sobre momentos de angústia, de tristeza, momentos de lutas, momentos de sofrimento. Em outra passagem que nós vamos ver depois, ele fala quantas vezes ele naufragou, foi picado por cobra, foi condenado injustamente pelo governo, foi acusado injustamente pela igreja, sofreu chicotadas, passou noites na cadeia, era injustiçado de todos os lados, mas ele diz: eu nunca desanimei. Quando chega ao final da sua vida, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, agora eu vou guardar minha fé. Agora o que me resta é a minha coroa da glória. É engraçado como nós olhamos hoje a vida de muitos cristãos que deixam de viver pela fé e começam a viver por sinais. E é engraçado que quando a gente percebe isso, essa geração de cristãos que está deixando de viver pela fé e está vivendo muito mais por sinais, é uma geração de cristãos fracassadas, é uma geração de cristãos que não consegue, quando passa pelo vale da sombra da morte, quando passa pelos desertos da vida, reunir forças pela fé em Deus para levantar e continuar lutando. E eu quero nessa noite que você saia daqui acreditando que Deus te criou para vencer, Deus não te criou para ser um derrotado. Que Deus te criou para você ser conquistador e não conquistado. De que Deus te criou para você ser grande e não para você ser pequeno. A Bíblia diz: um pouco menor do que Deus, Ele nos fez. Nos deu autoridade sobre toda a criação nessa terra. Mas o diabo quer destruir a gente. João 10:10 ele diz isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. Os seus sonhos, a sua fé, o seu ministério, a sua vida. E nessa carreira atacada pelo diabo, muitas vezes nós nos sentimos sem forças. Muitas vezes nós nos sentimos desanimados. Desanimados do nosso ministério, desanimados de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, desanimados de persistir e de insistir nos nossos sonhos. É engraçado que quando eu olho para a chuva, para a lavoura, eu vejo que o agricultor ele tem que ter mais fé do que qualquer outra pessoa. Porque a agricultura não depende do poder aquisitivo do dinheiro que o agricultor tem. Ele pode ter dinheiro para comprar os melhores implementos. O agricultor pode ter dinheiro para comprar a melhor estrutura. O agricultor ele pode ter dinheiro para comprar as melhores sementes e os melhores insumos. Mas ele não tem dinheiro para comprar chuva. Amém? E se não vem chuva, não se produz. Você não procura a empresa e fala assim: olha, eu quero 30 milímetros de chuva semana que vem. E na outra semana, ou quando o algodão começar a sair, lá para maio, eu só quero 30 milímetros dividido no mês. Não tem, queridos. A Bíblia diz que as nuvens saem dos reservatórios de Deus. E é fé. Elias orou com fé e pediu a Deus para cerrar a chuva e ficou muito tempo sem chover. 3 anos? Sem chover. Não choveu. Aí ele orou de novo com fé e Deus mandou a chuva. Óbvio que Elias tinha muito mais fé do que eu. Porque esses 30 dias que nós passamos sem chuva, e se eu tivesse a fé de Elias, só teria durado uma semana. Eu tinha mandado chuva antes. Mas graças a Deus a minha fé é muito menor. Queridos, o apóstolo Paulo diz assim: a minha graça te basta, Deus dizendo a ele, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, e de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder. Eu não sei quanto a você, mas eu quase sempre me sinto muito fraco diante dos desafios de Deus para a minha vida. Quando eu olho o ministério, quando eu olho a igreja,
Várias vezes eu já pensei em desanimar do ministério, em desistir do ministério. E eu tenho certeza que esse desejo, esse sentimento, ele vai acontecer várias vezes no futuro também. Talvez você não tenha um ministério pastoral, mas você tem o seu ministério na igreja, você tem a sua vida profissional. E aí o apóstolo Paulo, ele passa por um momento na presença de Deus, ele recebe visões e revelações do Senhor, e aí ele diz assim: olha, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza dessas revelações, foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. A gente não sabe se é um ser humano, se é um homem, se é uma mulher. A gente não sabe o que acontecia com o apóstolo Paulo que incomodava tanto, mas uma coisa é certa: tirava a paz, tirava o sossego, tirava o ânimo dele. E Deus diz assim no momento em que ele enfrenta a luta: a minha graça te basta. Numa geração onde as igrejas estão ensinando que basta você determinar para Deus que Deus vai responder, que Deus vai agir, que Deus vai fazer, para o apóstolo Paulo, Deus diz assim: a minha graça te basta. Deus está muito difícil, mas a minha graça vai te sustentar. Deus está impossível, mas a minha graça te basta. Deus, mas o Senhor não me responde, mas a minha graça te basta. Às vezes a resposta de Deus para a sua oração vai ser: a minha graça te basta. Deus, está tão ruim meu problema de visão, tantos anos que eu luto com isso, e Deus fala assim: a minha graça te basta. O que significa a minha graça te basta? Graça é o amor de Deus que nos conserva. Graça é o amor de Deus que nos sustenta e que nos mantém firmes. A palavra graça, ela tem um significado de um favor que nós não merecemos. Na verdade, o que nós merecemos por causa do nosso pecado, por causa da nossa conduta, por causa da nossa falta de compromisso com Deus, por causa da nossa natureza que pende para o pecado e que nos leva para o pecado, por causa de muitas vezes nós falarmos sim para o pecado e não para Deus, sim para uma vida pecaminosa e não para a prática das Sagradas Escrituras, o que nós merecemos é o fogo do inferno. Contrariando a teologia da prosperidade, nós não merecemos absolutamente nada, e é um favor enorme que Deus faz em nos manter com vida, em nos enviar Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz, e em derramar sobre nós o seu Espírito Santo, que vem para nos convencer do nosso pecado. Isso é que nós merecemos. Agora, acima do nosso pecado, existe a graça de Deus, um favor que nós não merecemos, mas que Deus, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, na sua bondade, Ele derrama sobre nós. E aí, quando você se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, com desejo no coração de abandoná-los, o evangelista João diz: Ele perdoa os nossos pecados e purifica de toda injustiça. Isso é graça de Deus. O fato de você estar aqui hoje à noite é graça de Deus. O fato de você ter uma Bíblia em casa para você ler, ou em papel, ou no seu celular, ou no seu computador, é a manifestação da graça de Deus. O fato de você estar respirando aqui na igreja, ouvindo e adorando a Deus, é a manifestação da graça de Deus. Porque Ele já poderia ter permitido que a morte chegasse na sua vida antes que você tivesse a oportunidade de crer no Evangelho. Isso é um favor que nós não merecemos. É um favor que nós não podemos conquistar com o nosso próprio mérito. É interessante que Abraão e Sara, quando eles passaram por 25 anos, esperando o cumprimento da promessa, Sara era estéril. E aí durante 25 anos, na expectativa de Sara ter um filho, de Abraão ter um filho com a sua esposa, um herdeiro da sua esposa, a graça de Deus sustentou Abraão por 25 anos. E aí quando Deus chega, depois de 25 anos, na tenda de Abraão, o Senhor e 2 anjos, o Senhor diz assim: daqui a 1 ano Sara vai engravidar. Isso é graça de Deus. Sara não podia engravidar pelos meios próprios. Sara não podia engravidar pela medicina. Sara não merecia engravidar pela natureza pecaminosa que habitava nela em Abraão.
Mas a manifestação da graça de Deus sustentou pela fé Abraão e Sara por 25 anos, até o dia em que Deus chegou e falou: é o ano que vem. Essa noite, Sara, minha serva, vai engravidar de Abraão, seu marido, meu servo. Queridos, e não foi só Abraão e Sara não. Quando Daniel, pela fé, enfrenta Nabucodonosor, quando Daniel, pela fé, adora apenas o Deus da Bíblia, o Deus da criação, quando Daniel, pela fé, contraria as situações do mundo para servir ao seu Deus, ele é lançado na cova dos leões. E a graça de Deus se manifestou, não permitindo que nenhum leão se aproximasse de Daniel. Que certeza Daniel tinha, naquela época, de que, contrariando a lei do rei, que naquele momento, naquela semana, naqueles dias, não poderiam se adorar ou se curvar diante de outro Deus que não fosse a imagem do rei. Que garantia que Daniel tinha que, lançado na cova dos leões, ele não seria comido como tantos outros condenados que foram lançados, e Daniel certamente presenciou? Nenhuma. De que você chegar no paraíso e pergunte para Daniel: você tinha certeza que o leão não ia abrir a boca? Ele vai dizer não, porque ele não tinha. Mas a graça de Deus sustentou Daniel. E ele passou a noite inteira. Segundo a história, eles tinham o costume de deixar os leões 7 dias, uma semana, sem comer absolutamente nada. Segundo os mesmos livros que narram isso, antes que a pessoa chegasse no chão da arena onde estavam os leões, da cova dos leões, os leões já pegavam ele no ar e já despedaçavam. Pois Daniel passou uma noite inteira na presença de leões, uma semana sem comer. Cuidado pela graça de Deus. Imagina o que é a vida de Noé, construindo uma arca por 120 anos. Um barco, Noé que não tinha experiência nenhuma com construções, com embarcações, e durante 120 anos a graça de Deus sustentou Noé para que ele tivesse fé, que realmente aquele dilúvio viria, que realmente ele era o enviado por Deus para salvar a espécie animal, para que pudesse Deus recomeçar a história da humanidade através de Noé e dos seus filhos, da sua esposa, das suas noras. Queridos, o que sustentou o seu Salvador Jesus Cristo naquela cruz foi a graça de Deus. No Monte das Oliveiras ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia não diz, mas o silêncio do Pai dizia assim: a minha graça te basta. Você vai para a cruz, você vai morrer pregado na cruz, você vai ser cuspido, eles vão te esbofetear, eles vão colocar uma coroa de espinho na sua cabeça, eles vão rasgar as suas vestes, eles vão te xingar de tudo quanto é nome, mas a minha graça vai te sustentar. Amém? Amém. A minha graça vai te sustentar. Queridos, quando o apóstolo Paulo reclama um pouquinho com Deus das suas aflições, Deus diz assim: Paulo, se mantenha na minha graça. Paulo, se sustenta na minha graça. Quando Moisés reclamou a história do povo de Israel, aquele povo chato, aquele povo birrento, aquele povo reclamão, que caminhou com Moisés no deserto, Deus dizia assim para Moisés: Moisés, volta e cuida desse povo, porque a minha graça te basta. Quando Moisés sobe o Monte Sinai e fala: Deus, perdoa o pecado desse povo que fez o bezerro de ouro, ou então risca o meu nome do livro da vida, Deus diz assim: Moisés, volta a cuidar desse povo, a minha graça te basta. Querido, está passando por problema? A graça de Deus vai te sustentar em nome de Jesus. Não desanime, vale a pena você confiar em Deus. Vale a pena você persistir, vale a pena você não desistir, vale a pena você recobrar as suas forças no Senhor. Paulo diz assim: olha, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 22, um pouquinho atrás, ao 27, Paulo diz assim: são hebreus, também eu, são israelitas, também eu, são da descendência de Abraão, eu muito mais, são ministros de Cristo,
Eu muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, perigos de rios e perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Mas a graça de Deus sustentou. Você acha que você tem problema? Você acha que está difícil você vencer os seus problemas? Olha o histórico do apóstolo Paulo. E aí quando ele chega para Deus e fala assim: Deus, tira esse espinho da minha carne, Deus diz assim: a minha graça vai te sustentar. Permanece, continua firme, você vai continuar com esse problema, você vai permanecer com esse problema. É por isso que quando a gente ora em cima de uma enfermidade, em cima do problema, você nunca deve falar assim: Deus, tira. Você deve falar assim: Deus, faça a tua vontade. A minha vontade é de ficar curado, mas a tua vontade é perfeita. Se Deus não quiser me curar, a graça dele vai me sustentar. Se Deus não quiser resolver o meu problema, a graça dele vai me sustentar. Amém? Amém. Confie na graça do Senhor. É assim que funciona. É assim que Deus vai agir. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. O Senhor Jesus Cristo nos ensina que nós não estamos sozinhos, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vocês têm ordenado, e eis que eu estou com vocês. Quantos dias? Todos os dias. Até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, até que o mundo vá acabar. Se você confiar em mim, eu estarei com você. Uma coisa é você lutar sozinho, uma coisa é você atravessar o deserto sozinho, uma coisa é você passar pelo vale da sombra e da morte sozinho, outra coisa é você ter Jesus Cristo ao seu lado diariamente, outra coisa é você ter Jesus Cristo ao seu lado levantando as mãos para te segurar e para te sustentar. Outra coisa é você ter a certeza que Davi teve quando escreveu o Salmo 121 e diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele completa dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou exilado, mas eu tenho Deus ao meu lado. Você pode escolher entre viver uma vida sozinho, entre enfrentar os seus problemas, os seus dilemas sozinho. Você pode escolher entre ter Deus ao seu lado o tempo todo. Se você tiver Deus ao seu lado, a graça de Deus vai te sustentar. Óbvio que o apóstolo Paulo queria ficar livre. Óbvio que o apóstolo Paulo queria a liberdade. Ele diz: olha, Senhor, esse espinho na minha carne, esse mensageiro de Satanás me esbofeteia todo dia. É possível tirar? Deus disse: não, a minha graça te basta. Eu vou te aperfeiçoar na fraqueza, eu vou te gloriar nas fraquezas, e eu vou colocar sobre você o poder do Espírito Santo. Versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando você não desanima, você vai ver que vale a pena, porque o poder que Deus colocou sobre a vida daqueles que confiam nele é um poder diferente do mundo. A matemática de Deus é diferente. Quanto mais fraco, aí é que você é forte. Hoje nós vivemos uma época de líderes poderosos, né? Tem aquele líder que roda o paletó e as pessoas caem. Tem um poder incrível. Eu até nem sei se o poder é do líder ou se é do paletó. Eu queria saber qual é a marca daquele paletó. Mas não ia rodar na igreja não, ia rodar lá em Brasília. Chegar no congresso assim, davam uma rodada do meu paletó, derrubavam um bocado de pessoas. Tem líderes que eles dão ordem e eles conversam com Satanás. E eu fico pensando assim:
Satanás não deve ter medo de mim não, porque graças a Deus eu nunca vi um endemoniado na igreja, nas igrejas que eu pastorei. Mas esses dias eu vi numa igreja em que pastor, bispo, apóstolo, não sei, estava entrevistando um endemoniado, e duas pessoas, ele falou assim: ô demônio, esse aqui é dizimista, esse aqui não é. Me dá o dinheiro aí, você que não é dizimista. Deu uma nota para o pastor falou: demônio, o que você faz com o dinheiro dessa pessoa que não é dizimista? O demônio pegou, ou a pessoa, sei lá, pegou e rasgou o dinheiro todinho. Aí ele pegou o dinheiro, essa aqui agora é dizimista, vem cá. Demônio, o que você faz com o dinheiro do dizimista? Aí a pessoa se afastava, aí o demônio se afastava, o demônio se contorcia todo. Eu falei: rapaz, o cara tem poder, hein? Ele chega assim, ele marca a hora e conversa com o próprio Satã. Com trem ruim, com chifrudo. Marca entrevista lá na igreja, ó, vou combinar com você. Liga para a secretária de Satanás, fala: lá na igreja, 7h30 vai começar o culto, você aparece lá que eu quero fazer uma entrevista com você. E aí ele entrevista o diabo, faz pergunta, o diabo responde, ele manda o diabo pôr a mão para trás, o diabo põe, ele manda o diabo engatear, o diabo engatinha, ele manda o diabo deitar, o diabo deita. São pastores poderosíssimos, está cheio deles por aí. Se você quer um pastor poderoso, vá embora dessa igreja, porque não tem poder nenhum. Agora, a palavra de Deus diz que quanto mais fraco na presença de Deus eu me sentir, aí é que eu estou forte. É difícil de entender. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, ou seja, o poder que Deus te dá para você vencer as aflições, para você vencer os seus desertos, para você vencer as suas lutas, ele vai crescer à medida que você vai se enfraquecendo na presença de Deus, na confiança em Deus, na sua fé em Deus. Ou seja, fraqueza, ela nunca significou diante de Deus derrota. Fraqueza nunca significou derrota, meus queridos. Se você pegar os personagens bíblicos, todos eles tiveram momentos de fraqueza na sua vida. Olha o profeta Elias fugindo da rainha Jezabel. Um momento aparentemente de fraqueza, ele pega o seu discípulo, entrega aos pais, e ele vai para o deserto, e ali no deserto, ele deita debaixo de uma moita de zimbro, e ele fala: eu quero morrer. Não aguento mais essa vida, eu estou cheio dessa vida, eu não quero mais mexer com o povo de Israel, eu não quero mais profetizar para esse povo, eu quero morrer. Fico imaginando a vida de Pedro, quando Pedro, depois de passar a noite inteira tentando pescar, não pegou absolutamente nada. E aí no outro dia de manhã, ele lavando as suas redes, Jesus Cristo vem com a multidão, andando na praia, e Jesus Cristo escolhe justamente o barco de Pedro para entrar nele. Confesso para vocês, se fosse eu falar: o Senhor, o barbudo, o Senhor escolhe outro barco, porque eu passei a noite inteira pescando, estou cansado, estou lavando as minhas redes, eu quero ir embora para casa tomar um café e dormir. Por outro lado, eu estou desanimado, porque eu passei a noite inteira tentando pegar alguma coisa, não peguei nada. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, eu não tenho dinheiro para comprar pão, eu não tenho dinheiro para levar leite para casa, eu não tenho dinheiro para nada. Aí o Senhor vem me encher a paciência e ainda usar meu barco para ficar falando de Deus para esse povo? Dá licença, Senhor. Mas Pedro deixa Jesus subir no barco, Jesus sobe no barco, ainda pede para Pedro remar um pouquinho para trás, Pedro vai um pouquinho para dentro do mar e espera Jesus pregar, e Jesus prega para aquele povo. E eu imagino que o sermão de Jesus não era um sermão curto, e ali Pedro fica esperando. Aí depois que Jesus termina o sermão, ele vira para Pedro e fala assim: agora volta ao mar e lança sua rede. Senhor, passamos a noite inteira tentando pegar peixe e não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu lançarei as redes. Tem momentos que Deus vai mandar você pescar no asfalto. Tem momentos que Deus vai mandar você jogar as suas redes no meio da terra seca. Tem momentos que Deus vai mandar você lá na lavoura, trincando, a terra trincando de tanta seca, de falta de chuva, e dizer que você vai colher. Eu ouvi até uma expressão bacana essa semana visitando o Herbert. Ele falou assim: pastor, às vezes Deus, ele pode não fazer o milagre de trazer a chuva de cima, mas ele pode fazer o milagre debaixo da terra, fazendo com que as raízes não percam os nutrientes. Eu falei: rapaz, que bacana, não tinha pensado nisso. De repente a gente não está vendo o milagre aqui, mas o milagre está aqui escondido debaixo da terra, nas raízes.
Aí lá na frente você fala assim, poxa vida, apesar da seca eu colhi muito bem. Não, apesar da seca, Deus sustentou as raízes da sua vida aqui debaixo da terra, enquanto você e ninguém mais via. Então você deve confiar. Confiar. O poder, ele cresce na fraqueza. A fraqueza não significa derrota. Noé, ele venceu construindo a arca. Moisés, ele venceu caminhando com o povo de Israel por mais de 40 anos no deserto. Pedro, quando ele volta ao mar, ele venceu. A Bíblia diz que ele lançou as redes e foi a maior pescaria daquela época. Jesus Cristo, quando ele morre na cruz do Calvário, os romanos, os judeus, a igreja da época, havia acreditado que vencemos o Mestre. Matamos ele. Mas na verdade a morte de Jesus foi a sua vitória. Porque como ele ressuscitaria se ele não morresse? Como ele viria para nos dizer assim, olha, assim como eu ressuscitei, você também vai ressuscitar um dia. Se ele não morresse. A morte de Jesus foi a sua vitória, porque foi através da morte que ele ressuscitou, foi através da morte que ele desceu ao Hades e pregou aos espíritos em prisão, foi através da morte de Jesus que ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme as profecias, foi através da morte de Jesus que ele venceu a morte, que ele venceu o diabo, que ele venceu o pecado, foi através da morte de Jesus que ele disse assim, que quem crê nele será mais que vencedor, porque assim como ele venceu, você vai vencer também um dia. Glória a Deus. O apóstolo diz assim, olha, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. É engraçado, eu gosto muito daquela frase eu acho que Paulo, se vivesse hoje, ele gostaria muito de citar as frases de Nietzsche. Diz assim, o que não me mata, me fortalece. Vamos repetir? O que não me mata, me fortalece. Friedrich Nietzsche, ele diz que o que vem sobre ele, as angústias que vêm sobre ele, as provações que vêm sobre ele, os inimigos que se levantam sobre ele, se não o matarem, vão fortalecer. Como cristãos, os problemas que vêm sobre nossa vida devem fazer conosco como aplicação na lavoura. Por que você tem que trocar os produtos a cada safra? Porque senão a praga cria resistência, né? Cria resistência. Queridos, como cristãos, o problema que vem na sua vida e que Deus permite na sua vida, viu, Maristela? Deve criar em você resistência espiritual. Você fica mais forte. Aí vem uma praga na sua vida, aquela praga não é para te destruir, mas é para criar resistência e te fortalecer. Aí Deus permite um problema, aquele problema não é para te derrotar, mas é para te criar resistência, para você se fortalecer mais. Quando às vezes Deus permite deserto na nossa vida, é para nos ensinar a orar mais, é para nos ensinar a ler a Bíblia mais, é para nos ensinar a ser mais fiéis a Ele. É para que você olhe mais para Deus e menos para o mundo. É para que você seja trabalhado e se torne um cristão melhor. Certa vez, no campo missionário que o meu pai trabalhava, num lugar chamado Tesouro, no Mato Grosso, era uma região de garimpo de diamantes. E um dia eu fui na beira do rio, uns garimpeiros conhecidos lá. Um deles pegou uma peneira muito grande assim, cheia de pedregulhos. Ele falou assim, Alexandre, procura um diamante aqui. Eu falei, não tem. Ele falou, tem. Eu falei, não tem. Ele falou, tem. Eu falei, rapaz, se você me der esse monte de pedra aí, eu vou fazer uma calçada com ele. Eu vou jogar cimento, areia. Aí ele pegou um monte assim na mão e falou, tá aqui o diamante. Eu olhei, pesquisei, procurei. Eu falei, não tem. Ele falou, tem. Aí ele pegou uma pedrinha assim e falou, ó, isso aqui é um diamante. Eu falei, você está louco. Isso aqui, se você me desse e não falasse, eu jogaria fora. Ele falou, porque você vê diamante na revista, na televisão, todo trabalhado, esmerilado. Quando a gente tira as crostas, as cascas, as impurezas,
e aí vai lapidando, aí ele fica bonito igual você vê lá. Mas aqui, ele é desse jeito. Os problemas que Deus permite em nossas vidas, eles vão trabalhar em nós. Os problemas, eles servem para tirar as nossas impurezas. Trabalha o nosso caráter, trabalha a nossa fé, trabalha a nossa perseverança. Eu fico imaginando que se uma pedra tivesse nervos sensoriais, todas as vezes que o garimpeiro passasse ela na lixa, deveria ser uma dor terrível. Mas é necessário que isso aconteça para que ela se transforme em um diamante lindo, brilhoso, valioso. Não peça a Deus para tirar os seus problemas, peça para Ele te sustentar com a sua graça, para que você se torne um vencedor, que venha, através das suas fraquezas, crescer. Quando vier as fraquezas, as injúrias, as necessidades, as perseguições, as angústias, isso não te derrubem, mas isso faça crescer em você uma resistência para você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Filipenses capítulo 4, olha o que a palavra de Deus nos diz, versículo 11 ao versículo 13. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. 12. Tanto sei estar humilhado, como também honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. E o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ler? Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, em todas as circunstâncias eu sei viver, porque Deus permitiu tudo isso na minha vida, permitiu que eu passasse por tudo isso para me trabalhar, para me melhorar, para me fazer maior. E eu passei a entender, quando estava na fartura e quando fui para a pobreza, que eu posso viver na pobreza. E eu aprendi, quando estava na pobreza, a valorizar o que eu ganho quando eu estou na fartura. Eu aprendi que as coisas desse mundo não são mais importantes do que a vida que Deus me deu. Essa é única. Eu aprendi nas lutas, nas aflições, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, nas injúrias, que em momento algum, de todo o deserto que eu passo, eu estou sozinho, mas eu confio no meu Senhor, e Deus está ao meu lado, jamais me desampara. Você pode vencer, você pode sair do deserto, você pode deixar de jogar a toalha, e passar a viver uma vida de conquista, uma vida de vitória. Eu não sei se hoje na sua vida você vive crises no casamento, na saúde, sua vida financeira, crise no seu relacionamento conjugal, com seus filhos. Mas uma coisa eu quero te dizer, nunca desista. Vai valer a pena confiar em Deus, porque Deus nunca desistiu de você. O fato de você estar vivo hoje é prova do quanto Deus te ama, se importa com você e do quanto você tem valor. O fato de você estar aqui hoje para ouvir essa mensagem é prova do amor que Deus tem por você, do plano que Deus tem para você. Então vale a pena lutar, vale a pena confiar em Deus. Seja qual crise você está passando, seja crise conjugal, seja financeira, seja na sua saúde, seja a crise ministerial, nunca desista. Confie na graça de Deus. As circunstâncias da vida, elas virão sobre nós. As circunstâncias, elas vão passar por nós, mais cedo ou mais tarde. As circunstâncias, elas vão permear a nossa vida. E muitas vezes, queridos, o próprio diabo, ou ele vai levantar pessoas para tentar desanimar você, para dizer para você, olha, desanima mesmo, abre mão mesmo, porque esse não é o plano de Deus para você, porque a sua vida não vai para frente, porque você não vai vencer, porque isso é para os outros, não é para você. Enquanto Deus está olhando para você, falando assim, a minha graça vai te sustentar, não desista, não abra mão, não desanime, não jogue a toalha, eu acredito em você, por isso eu te fiz, e eu te fiz para você ser mais que vencedor.
Quero que você baixe sua cabeça. Eu quero que você peça a Deus força agora. Quero que você peça a Deus força. Eu não sei que força você está precisando. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo. Eu não sei se você já desanimou, se você está pensando em desanimar, mas uma coisa eu sei: a graça de Deus, ela vai te sustentar. Deus não te abandonou e não vai te abandonar. Ele te trouxe aqui hoje para você ouvir essa mensagem de motivação, de ânimo, de força. Ele trouxe você aqui para dizer para você que você é especial para Ele, que você é importante para Ele. Então peça a Deus forças. Fale: Deus, eu não quero desanimar. Deus, eu não quero abrir mão. Deus, eu não quero desistir. Eu sei que a luta que você tem enfrentado e a área da sua vida que você tem pensado em desistir, ela é importante para você. Assim como você é importante para Deus. Peça a Deus força em nome de Jesus. Peça a Ele para te envolver agora com a graça dEle, para que você volte para casa com as suas forças recobradas, com seu ânimo redobrado, para que você volte para casa para ter uma semana diferente, uma semana de conquistas, uma semana de vitórias. Peça a Deus para te envolver com a sua graça agora, em nome de Jesus.